Estou gravando aqui e amanhã eu devo publicar na internet a palestra. Bom, aqui eu tenho também o Walter e a Viviane, que trabalham comigo, né? Nós trabalhamos juntos há muitos anos na questão da aprendizagem de inglês. Então, para me apresentar, eu fui professor de inglês muito tempo, tá? Essa palestra eu poderia chamar Confissões de um Professor de Inglês Arrependido, né? Porque, assim, o inglês, a gente pode ver que aqui tem pessoas de todas as idades, experiências, conhecimentos, etc. Mas é um sofrimento para muita gente, quando não deveria ser, né? Eu vou contar para você uma experiência que eu tive, né, quando eu comecei a dar aula de inglês. Muito bem intencionado eu era, eu sabia muito inglês, eu lia muito, e eu queria que todo mundo aprendesse, né? Aí, primeiro dia de aula, a turma cheia, né? 25 pessoas. E eu, naquele meu ardor de ensinar, comecei. A pronúncia perfeita e tal. Tinha uma menina estudante de medicina, ela tinha dificuldade com a pronúncia, e eu naquele maior esforço, não, é assim, assim, tal, enchi o saco da coitada. Na época eu estava bem intencionado, né? Mas eu perturbei, assim, eu não sabia disso, né? Desculpe, né? Mas a menina nunca mais voltou, né? Então, o que eu fui aprendendo ao longo do tempo, inclusive com o meu próprio aprendizado, né, é que existem diferentes formas de se aprender. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa reage de uma forma diferente, né? Tem pessoas que são visuais, né? Então, se o professor fala gesticulando muito, fazendo sinal, é uma coisa. Outros vão ter uma empatia maior dependendo da forma como o professor fala. E por aí vai, tá? Outra questão, né, que é problema de muito sofrimento, na questão do aprendizado, vale muito o que você já sabe, tá? Então, eu vou dar um exemplo bom, enfim, eu vou falar um monte de coisa, mas essa questão do inglês, eu sempre vi esse sofrimento, né? Quando eu comecei a trabalhar com informática, isso lá em 1986, eu via que as pessoas tinham uma dificuldade muito grande de ler o material. O inglês não tinha tanto curso de inglês como hoje, que o idioma está mais difundido, você liga a televisão, você vê muita coisa em inglês. Quer dizer, mesmo que você não esteja estudando inglês, o inglês faz parte do seu ambiente, você ouve, né? Eu me lembro que em 82, vou parar de falar ano, né? Muito tempo atrás, eu comprei um radinho, ondas curtas, para ouvir a BBC, de Londres. Eu só ouvia chiado, né? Então a pronúncia é meio chiada, né? Porque não dá para entender nada. Hoje a coisa está bem mais fácil. Mas voltando no negócio do inglês, né? Então eu vi que as pessoas tinham muita dificuldade para ler os manuais técnicos, né? Você precisava trabalhar. Praticamente naquela época não tinha computação no Brasil, né? Você tinha reserva de mercado, os computadores eram caríssimos, por $5.000. E você tinha as grandes empresas que tinham computadores grandes e toda a bibliografia era em inglês. Bom, quando a pessoa precisava falar inglês, o que ela fazia? Naturalmente, ia no curso de inglês, certo? Chegando lá no primeiro dia, a professora começa: Hello, what's your name? Aí vocês, my name is, não sei o que, Rubens, né? Primeira aula, acabou. Aí o cara volta para o trabalho dele, olha lá o livrinho que ele tem que ler, cadê o hello? Não tem. Não tem my name, não tem nada. Aí o cara começa aquela sensação assim de mal-estar, né? Nossa, né? Aí ele volta para a segunda aula, ele já dá um outro salto. Ele vai no hotel, né? Vocês estão se lembrando? Quem já estudou inglês aí? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Aí você vai no hotel, aí você se apresenta lá, você sabe falar seu nome já, né? My name is Rubens. I have a reservation. Oh yes, nice to meet you, Mr. Né? E vai. Segunda aula. Pode entrar se for para palestra. Se for outra coisa, bom. Aí, na segunda aula, é a mesma coisa, ele volta para o trabalho dele, né? Ele volta para o trabalho dele e ele não vê nenhum nome de restaurante, de reserva, nada. Isso vai durante 6 meses. O pobre coitado vai religiosamente nas aulas de inglês, né? Volta para o trabalho dele e aquilo não serve de nada. Bom, aí nesse ponto, podem acontecer duas coisas. Ou a pessoa, ela pensa que ela é burra. Eu sou burro. Eu nunca vou aprender essa desgraça, né? Isso. E a outra coisa é assim: nossa, odeio essa língua. Essa desgraça desses americanos desgraçados, dominando o mundo, todo mundo tem que falar a língua deles. Eu não vou falar isso aqui, né? Bom, das duas possíveis
alternativas, a pior é a primeira. Porque você fica pensando que você é burro, né? E como já dizia Gandhi, né? Tudo que acontece na vida da gente, você não consegue compartimentar. Ou seja, se você pensa que é burro para aprender inglês, logo, logo você vai ser burro para tudo na sua vida. Não que seja, você pensa. É que naquela postura do cara, eu sou pobre, tudo é errado para mim. No dia que eu começar a vender chapéu, o povo vai nascer sem cabeça, né? Então essa atitude, né, ela é muito prejudicial para a gente, tá? Mas nenhuma nem outra tem nada a ver. O aprendizado de inglês, né, ou de qualquer coisa na vida, ele depende muito de motivação, da sua necessidade de fazer aquilo, né? E tem gente que aprende sem nem saber que está aprendendo. Então, ao longo do tempo, depois que eu me dei conta disso, né, por exemplo, aquele massacre que eu fazia lá, toda escola de inglês é um negócio fantástico, né, que eles pegam a mesma receita, aplicam para todo mundo. Então é uma pirâmide. No primeiro ano você tem 400 alunos, chega no final tem 40, 90% vai embora, né? Pensando, por quê? É o mesmo método para todo mundo, independente de passado, né? Passado que eu digo é experiência, necessidades, expectativas e por aí vai, tá? E na verdade, quer dizer, é um modelo simples que quando é aplicado para as pessoas se torna complexo. Eu me lembro de um outro curso que eu dei aula aqui em Campinas, gente, era um absurdo. A carga horária que tinha, eu podia fazer tudo menos ensinar, ou então parar para olhar para a pessoa para ver se estava aprendendo. Tem uma história lá na França, né, chamaram um motorista do trem lá, motorista de trem não, outra coisa, reclamaram para ele, nossa, mas você não está parando para pegar passageiro? Eu não paro, porque se eu parar não está tempo de cumprir horário, né? Então era a mesma coisa, a gente olhava aquela proposta de curso, eu tinha que sair que nem um trator, lógico que eu não fazia, né? Tinha um cara, nunca esqueço dele, coitado, tá aqui não. Não, mas aí eu já estava um pouquinho mais esperto, né? Eu já fugi um pouco do método, aí vinha o supervisor da escola, viu dando aula, todo mundo feliz, mas ele ficava com a cara amarrada. Falei, pelo amor, porque eu saí um pouco do negócio, muito, né? Tinha um cara lá, ele tinha uma dificuldade atroz de seguir o método, mas lá naquele curso a gente filmava as pessoas, simulando diversas situações. O cara, ele falava perfeitamente errado, mas com uma fluência, assim, fantástica, né? Não, gente, vocês estão rindo, mas olha só, falar errado é natural. Se você não falar errado, você nunca vai falar certo. Tem um amigo meu que é um inglês, que eu encontrei muitos anos atrás na minha cidade, né? O cara viajava pelo mundo inteiro. Eu estava com a secretária do curso que eu dava aula, menina linda, né? Ele se apaixonou por ela, até ficou no Brasil, está aqui até hoje. Nunca mais foi embora. Aí ele falando assim, nossa, você tem que... E eu era o intérprete, né? Ele não falava português, a outra também não falava inglês, embora a secretária do curso inglês, eu só sabia falar hello. Aí ficava naquela história eu traduzindo para os outros, dois querendo, né, alguma coisa, mas nada. Bom, então, esse cara, ele falou assim, eu só vou falar português quando eu falar perfeito. Porque o Simon está mudo até hoje, não falou nada. Tá? Então, é natural, né, você errar. Agora voltando, eu vou voltar nesse assunto um pouquinho mais para frente, tá? Bom, aí esse rapaz, né, gente, ele na frente da câmera, ele pegava o microfone, saía pra rua aqui em Campinas, entrevistando todo mundo, conversando, né? Mas chegava lá para seguir aquele método, ele não estava bem, né? Vocês sabem, no curso de inglês, geralmente é assim, você tem um professor no meio, uma fileira de pessoas e uma fileira do outro, é assim? Aí vem o professor, com a metralhadora, né? Faz uma pergunta, what's your name? Aí responde. Aí, coitado, ele ficava suando esperando a vez dele, porque ele não ia responder. Né? Mas nos filmes era fantástico. Tinha um filminho que ele fez, que eu nunca me esqueço, né? Ele estava contando a história em inglês, assim. Duas pessoas estavam andando pela mata. De repente, era para explicar o significado da palavra ambition. Então ele vai explicar tudo em inglês, né? Duas pessoas andando, ele fantasiado, andando pela mata, de repente uma passa, para a outra e fala, ambition on your head, né? Bicho no seu chapéu, né? Enfim, aí eu comecei a cair em mim desse tipo de coisa. Eu achei que não estava certo, porque, né, o curso de inglês parecia uma máquina de fazer doido, complexado, né? Então, aí eu comecei a pensar nessas coisas, gente, mas esse cara é tão bom, você nunca pode reprovar um cara daquele, né?
Ele falava errado, mas ele estava na etapa certa, né? Porque tem 4 etapas ao aprendizado de uma língua, ou qualquer coisa na vida, né? A primeira delas, você fala errado e não sabe que se está falando errado. É a fase da suprema ignorância feliz, né? Você não sabe. A segunda etapa, você já começa a falar, mas você fala, e quando você fala, você sabe que está errado, né? Essa é uma fase muito infeliz. A terceira fase é a fase que você fala, mas você não sabe usar exatamente a palavra correta. Então, por exemplo, no inglês, não estou me lembrando aqui, mas para expressar mais ou menos a mesma coisa, tem 10 palavras. E cada uma delas tem que ser usada numa determinada situação, mas você não sabe, então você usa. E a quarta etapa, gente, é aquela etapa que você fala bem, você entende bem, você é bonito, inteligente, famoso e tudo mais. A quarta etapa. Só que o povo quer chegar na quarta etapa direto. Então, como é que chega na quarta etapa direto? Tem que passar pela primeira, pela segunda, pela terceira e pela quarta, tá certo? Bom, vendo tudo isso, né, aí eu comecei a ver justamente, né, essa questão do aprendizado, da diferença de cada pessoa. Então, quando eu dei lá no campo dei um curso de leitura, que foi para 1.800 pessoas, né? Então eu falava, de brincadeira, claro, eu pedi, mas não me deram, eu queria uma viseira para cada aluno. Para quê? Porque o cara não olhava o que o do lado está fazendo, que é outra razão de infelicidade, né? Eu, quando eu comecei a trabalhar com informática, eu não sabia nada. Porque eu não era de informática, era de outra área. Mas como não tinha emprego na minha área, eu fui para a área que estava dando emprego, né? Eu consegui emprego porque eu falava inglês. Então, conta essa história um dia. Bom, aí eu estava nessa questão do ensino do inglês, eu esqueci o que eu ia falar. Mas eu vou falar outra coisa que eu lembro. Bom, mas voltando aqui no caso lá do meu emprego, né? Isso não pode estar gravado. Mas voltando no caso lá do meu emprego, eu via que as pessoas tinham esse problema. Vai no curso de inglês, volta, fica infeliz e tal. Mas no final, ele tinha que aprender, ele aprendia sozinho, né? Então, depois de algum tempo, a pessoa começava a aprender sozinho. E eu vi isso em vários tipos de pessoas. Tem um amigo meu que ele aprendeu inglês assim, ele adora música. Então, tudo quanto é música em inglês, ele pegava e começava a só fazer o sonzinho com a boca do ritmo. Depois de tanto ouvir, né, ele começava a saber, a distinguir as palavras. E numa terceira etapa ele começava a entender as palavras em si. Quer dizer, começou só no som, e o cara fala inglês super bem. Como ele é músico, ele tem um ouvido perfeito, né? Então, uma vez a gente viajou junto, né, para o exterior, os americanos acharam que ele era nativo, mas o cara praticamente nunca entrou numa escola de inglês, aprendeu sozinho. Então eu comecei a ver esse tipo de coisa, comecei a suspeitar que alguma coisa estava errada, né? Bom, então, novamente, tá? No caso específico do aprendizado de inglês, a gente tem que ver que existem 4 habilidades diferentes: ler, escrever, falar e ouvir. De todas elas, a mais difícil, na minha opinião, é escrever. Depois, depende, né, do ouvir, tá certo? Ler, escrever, falar e ouvir, né? Não consigo pensar direito. O ler é o mais fácil de todos, porque a língua inglesa, ela tem muita similaridade com as palavras latinas, né, da língua portuguesa. Por exemplo, os romanos invadiram a Inglaterra, né, por volta do ano século XIV, alguma coisa assim. Ficaram lá um bom tempo e deixaram uma influência bem permanente. Então existem muitas palavras parecidas nos dois idiomas. Então, para nós, é bastante fácil você aprender esse tipo de coisa, que são iguais, né? Por exemplo, possible, possível e por aí vai. Impossible, tá? Então, esse tipo de coisa ajuda na compreensão. E a leitura, né? É até o assunto que está naquele livro ali, as palavras mais comuns da língua inglesa. Isso aí, na verdade, fui eu que descobri. Eu descobri um trabalho de um inglês chamado Ogden, que ele fez uma coisa diferente, que é o Basic English, que é um inglês que ele é simplificado. Se vocês não sabem, a língua inglesa é a que tem o maior vocabulário do mundo, né? São milhões de palavras, tá? Mas é claro que você não precisa saber todas, né? Então, nesse Basic English, esse Ogden, ele fez o quê? Ele fez um método de aprendizagem de inglês de forma que as pessoas pudessem se comunicar usando apenas um conjunto reduzido de palavras, tá? Bom,
E também eu já tinha visto outras coisas. Tem a regra 80-20, né? Em toda empresa, 20% das pessoas fazem 80% do trabalho. Aí eu pensei, nossa, se no inglês for a mesma coisa, é fácil aprender, né? Aí eu fiz um programinha de computador para contar. Peguei uns livros que tem na internet do projeto Gutenberg. Na época acho que eram 13 mil livros. Não, 1000 livros com no total de 13 milhões de palavras. Aí eu coloquei um programinha para contar as palavras e determinar quais eram as palavras mais comuns, tá? Então, desse estudo que eu fiz, eu descobri que 60% de qualquer texto em inglês você consegue compreender se você entende 250 palavras só, né? 250 palavras, se você estudar uma palavra por dia, ainda sobra espaço no fim do ano, tá certo? Aí eu comecei a ver isso. Aí eu peguei essas palavras que eu descobri e peguei um texto acadêmico. Aí eu marquei nesse texto, né, as palavras mais comuns em negrito, né, de forma que eu, olhando o texto, eu pudesse saber qual palavra não se encaixava nessa condição. Ou ser palavra mais comum, ou ser nome próprio, ou ser cognato, ou ser número. Para minha surpresa, depois que eu rodei esse programa, deu 96% das palavras você conhece por essa forma, né? Palavras mais comuns, nomes próprios, cognatos, por aí vai. Ou seja, ficam apenas 4% das palavras para você descobrir o que são, tá certo? Bom, então eu estou falando aqui das 4 habilidades da leitura. A leitura é a mais fácil, mas é a mais importante. Por quê? Ela vai te dar subsídios para você desenvolver todas as demais. Quais são elas? Ler, ouvir, falar, escrever. Eu tenho dificuldade com essas coisas, mas enfim. Então, a leitura é fundamental, ao mesmo tempo é mais fácil, tá? Aí vocês me perguntam. Não, vocês não perguntam, eu falo. Quando nós estamos estudando uma língua estrangeira, a gente está num terreno desconhecido, não é verdade? E o mais trágico disso tudo é que a gente esquece tudo que a gente já aprendeu na vida, né? Por quê? Você está lendo um texto, você põe na sua... Eu estou falando de experiência própria, tá? Você põe na sua cabeça que você tem que entender todas as palavras. Isso é verdade? Não é. Você põe... Aí, por exemplo, se você está lendo um texto, já falei, a língua inglesa tem centenas de milhares de palavras. Se você está lendo um texto, uma palavra aparece uma vez, você não se preocupa com ela. Você deixa para lá, tá? Se uma palavra é importante, ela vai aparecer muitas vezes. Então dá para você deduzir o significado dela pelo próprio contexto. Aí vem outro problema. A gente não acredita que consegue deduzir o significado de uma palavra. Você está lendo lá, a palavra está gritando na tua cara, eu sou isso, e você não acredita. Você não confia nem em você mesmo, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Você está lendo um texto, aparece uma palavra que você nunca viu. A palavra é prolongar. Alguém conhece essa palavra? Não, porque eu inventei agora, né? Alguém faz alguma ideia do que seja? Não. Alguém poderia fazer alguma ideia do que fosse essa palavra? Sim, se me conhecesse, vivesse comigo a minha vida inteira, aquele cara só tem isso na cabeça, então pode ser isso. Mas vocês não me conhecem, certo? Então vocês não sabem. Bom, vamos voltar para o texto. Você está lendo o texto e aparece assim: eu gosto de prolongar. Então, você já tem um computador super ultra rápido na sua cabeça, milhões de operações por segundo, embora vocês não saibam, e seu cérebro já vê assim, prolongar é uma coisa boa. Então, necessariamente não é, por exemplo, uma coisa ruim. Só anda. Uma coisa ruim. Pai, não anda aqui, senão farto você. Não tem importância. Aí você mexeu com o assistente. Tá bom, tá bom. Bom, então prolongar, que eu estava falando, uma coisa boa, uma coisa ruim. Acordar cedo. Para uns é bom, para outros é ruim, né? Então, quer dizer, não é um argumento muito fácil. Uma coisa que é universalmente ruim. O quê? Prolongou? Não. É bom, prolongar é bom. Aí tá tudo bem. Já, olha, na cabeça da gente já dá para deduzir o que é prolongar? Não dá. É bom, mas não dá. Aí eu continuo. Eu prolongo todo dia. Eu falei prolongo todo dia? Não. Então é uma coisa que é boa, que eu faço todo dia. Por exemplo, comer, né? É bom. O que mais que a gente é bom que você vê todo dia? Ver novela da Globo. Mas a novela da Globo só passa no domingo, não passa. Todo dia mesmo. Então, já tem algumas coisas. O que pode ser, então, que você faz todo dia que é bom? Algum chute aí, vamos? Hã? Dormir? Alguém falou dormir aí? Isso é uma possibilidade. Você dorme todo dia, né? Se bem que tem um cara na Unicamp,
que ele trabalha assim. Ele fica 2 dias acordado direto, depois dorme 3. Quer dizer, essa é exceção, mas normalmente, né? Essas exceções tem que achar e matar, porque acaba com qualquer coisa na ciência, né? Porque isso é uma... Bom, mas enfim, voltando aqui, é bom e eu faço todo dia. Então dormir, só dormir, gente, que é bom você fazer todo dia, que coisa, né? Tomar banho, isso é bom também. Eu acho que todo mundo tem que tomar banho, que aqui está respirável o ar. Então, eu acho que tá bom. Tomar banho, o que mais? Bom, enfim. É chato essas coisas quando o palestrante fica perguntando, né? Ninguém quer falar nada, porque tem vergonha, né? Mas tá bom. Aí, eu falo assim, depois de uma noite bem prolongada, eu sou uma outra pessoa. O que é prolongar? Dormir. Então é isso que acontece quando você está lendo um texto, tá? Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Assim, eu falava, olha só, e também tem muita gente que pensa que se você domina uma habilidade, você tem que dominar as outras 3. Não é verdade. Você pode dominar uma muito bem e não dominar nada das outras. Eu, por exemplo, aprendi francês só conversação, não sei escrever. E não quero aprender, tá? Mas eu só sei, só sei falar, né? O que eu falei? Só sei falar, né? Sabia, já esqueci. Mas então, no inglês, você pode falar inglês muito bem, mas você pode se enrolar quando você vai ler um texto um pouquinho mais complexo. Tá? Você pode falar muito bem ou pode escrever mal. E por aí vai. Tá? Então, novamente, essa questão das habilidades, todo mundo pensa que tem que saber as 4 ao mesmo tempo. Pensa que nem é você sair de da cidade com as 3 pessoas e vão andar o resto da vida junto. Não, mentira, não vai. Então, no meu caso, né, eu já falava inglês bem, né? Aí eu gosto muito de ler, né? Então eu quis começar a ler livros em inglês. Então o que eu fiz? É o que a maioria de nós faz. Eu arrumei uma cadeira, lápis, borracha, um caderno, para anotar todas as palavras que eu não soubesse. Eu tenho livro, eu devia ter trazido o livro para mostrar para vocês, está lá guardado. Foi o meu primeiro trauma, né? Aí eu fui lá e comecei. Eu levei 1 hora para ler a primeira página, que nem a primeira página do capítulo geralmente é metade, né? Aí eu fiquei lá 1 hora naquilo. Aí, anotei tudo, no dicionário e tal. No outro dia, mesma coisa, mesmo sofrimento. Só que antes de começar a ler a segunda página, eu fui voltar na primeira para ver se eu me lembrava das palavras que eu tinha anotado na outra vez. Eu lembrava? Não, eu tinha esquecido tudo. Foi um choque, né? Frustrante, tudo bem. Eu só sei que eu fiz mais um dia só, 1, 2, 3. No terceiro dia, aí a gente começa com aquelas táticas de evasão. Hoje eu tenho que pentear o cabelo mais cedo, né? Eu tenho que dar banho no cachorro. Eu abandonei o negócio, porque eu via que eu estudava, e naquele tempo não tinha essas cadeiras confortáveis, tinha aquela ali, né? Você sentava e ficava naquele pau, nas cadeiras de pau duro lá e tal. Então, eu parei de ler. Mas a minha vontade de ler era tão grande, eu acho que eu fiquei 1 ano traumatizado, né? Mas a minha vontade de ler era tão grande que eu comecei a ler de novo, né? Só que eu falei, esquece o dicionário, nunca mais dicionário. Aí eu peguei um livro de ficção científica, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu li o livro inteirinho, de cabo a rabo. No final da história, né? E eu também adotei a técnica, assim, quanto menos eu entendia, mais rápido eu li. Aí no final da história, eu sabia assim, que o mocinho da história ou morria ou casava com a mocinha. Os dois, né? Mas eu fui lendo. Aí eu peguei esse livro, aí li outro, e impressionante. O meu vocabulário foi se expandindo sem eu saber por quê. Agora eu sei, né? Ô Rodrigo, fala pro somente. A família toda reunida aqui na palestra, né? Bom, mas aí, foi assim, aí eu parei a pensar, nossa, como é que foi esse processo, né? Então eu vi que o processo era esse. Você pega uma palavra, né? Se a palavra ela é importante, ela vai aparecer várias vezes, você vai começar a deduzir, né? Aí, você pergunta, gente, e se eu descobrir o significado errado da palavra? Não tem importância, o mundo não vai acabar. Tem um livro que o cara escreveu do World Trade Center, aquele avião, né? Tinha um rapazinho que estava no elevador no momento. Ele foi fazer uma... Sabe aquele negócio que você pensa no elevador, você sobe e vê se você, como é que anula a gravidade pulando? Então o cara deu um pulo, na hora que bateu, o avião bateu, exatamente no mesmo momento. O cara pensou que era culpado por ser um incêndio. Não é, gente. Se você descobrir isso é verdade, está no livro. Não sei se o livro é verdadeiro, mas é um livro que saiu um ano atrás. Vocês viram? Não. Mas enfim, o que você está falando? Isso aí é sinal da idade, eu sempre fui assim.
Bom, isso, né? Não tem importância. Se você achou... Eu passei 10 anos da minha vida pensando que uma palavra era outra coisa. Entendeu? Eu nunca mais olhei em dicionário. Nunca. Porque eu fico assim, gente, se eu não entender hoje, amanhã eu entendo. Se eu não entender amanhã, eu entendo depois da manhã, no ano que vem. Se eu não entender nunca, também não tem importância. Né? Mas enfim, isso é que é a verdade. Isso é verdadeiro. A gente não pode, assim... Eu tenho uma dificuldade muito grande com certas profissões. Né? Por exemplo, a questão tem, por exemplo, gente que cuida com dinheiro, contabilidade. A pessoa tem que ser precisa até o centavo. Então ela tem dificuldade. E como o Gandhi falou, né, numa área da vida ela tem que ser super meticulosa, na outra ela tem que se soltar mais, que é isso que eu estou falando, do aprendizado. Elas têm uma dificuldade grande. Quando eu estava dando esse curso na Unicamp, para leitura, né, assim, eu estava dando a aula, aí eu vi uma moça lá, mandando aqueles sinais corporais e visuais, falando assim, você é uma besta. Você fica falando essas coisas e nada funciona. Porque ela estava questionando esse negócio de você ir deduzindo o significado das palavras e tal. Aí eu cheguei para ela, tinha uma tarefa, né, de leitura, eu perguntei para ela, por que você está com essa cara? Eu te fiz alguma coisa? Aí ela falou, não, você fica falando essas coisas aí, esse negócio não funciona. Como é que você tem essa cara de pau de vir aqui falar isso? Né? Aí eu sentei com ela e fiquei lá perguntando, o que significa isso aqui? Ela falou. Quer dizer, ela falou o significado de tudo. Aí eu falei, tá vendo? Você sabe. Aí ela se deu conta, não. Quer dizer, é um absurdo, né? Ela tem que... Olha só, como que é essas coisas psicológicas. Né? Lá também na Unicamp só tem uma aula de conversação. Tinha uma moça, era uma dificuldade atroz, coitada. Né? Era assim, não entendia nada, não falava nada, e se falava, estava tudo errado. Mas um dia, eu fui dar aula, né? Gente, era um absurdo. Assim. Ela estava falando super bem, pronúncia maravilhosa, né? E eu assim, nossa, mas que coisa, milagres acontecem, né? Mas assim, na verdade não é que ela estava diferente, ela sempre foi boa, só que ela não acreditava que ela pudesse ser. Aí eu fui elogiar, né? No final da assim, no meio da aula eu fui elogiar, nossa, como você está falando inglês bem hoje? Ela abriu um olho, gente, aí travou completamente. Entendeu? Ela, na concepção dela, ela nunca podia pensar que ela tinha capacidade de falar inglês. Entendeu? Então o que eu quero dizer, é exatamente, no geral, vou falar mais um pouquinho ainda, que grande parte das limitações que nós temos, né, nós mesmos criamos. Tá? Então, eu falei agora da viseira, né? Eu vou dar um outro exemplo. Quando eu fui começar a trabalhar com informática, eu era da engenharia e fui com informática. Aí teve um curso de formação, né? Tinha gente de tudo quanto é lugar, gente com muita experiência, né? E eu não sabia nada. Aí eu ficava vendo aquele povo lá fazendo tudo, né? O professor dava uma tarefa e saía fazendo. Eu ficava super infeliz, né? Mas eu não levava em conta porque eles estavam 5 anos de experiência na minha frente. E a gente, infelizmente, nós temos essa tendência. Nós sempre tentamos nos comparar com os outros, etc. Tá? A gente tem muita pressa, né? A gente tem, assim, um perfeccionismo exagerado, tá certo? Então, tudo isso conspira contra você para você aprender. Por exemplo, a pressa, né? Vou dar mais uma vez um exemplo meu aqui, que afinal de contas a minha vida é a única que eu vivi, né? Então, quando eu tinha, né, eu estava acabando meu curso de engenharia, falei, nossa, eu gostava muito da aula, né? Eu ainda gosto. Mas aí eu fiquei pensando assim, eu queria mesmo fazer letras, gente. Nossa, engenharia, fazer letras. Aí eu falei, nossa, vai demorar muito tempo, né? Não vou fazer. 4 anos, pelo amor de Deus. Estou com 20, acabar com 24, né? Aí eu vi uma verdade mágica, né? Se você não faz aquilo agora, se você não começa hoje, o tempo vai passar do mesmo jeito. Eu tinha 20, né? Tenho hoje 48. Já dá para fazer o curso quantas vezes? Em 28, 24, dá 7 vezes. Dava para aprender em tanto. Eu seria a maior autoridade em letras do Brasil e do mundo. Né? Entenderam? Então, quer dizer, essa questão de você... eu não tenho tempo. Gente... Você pode, alguém vê novela, é 5 minutos de intervalo, 5 minutos por dia é suficiente para estudar qualquer coisa que você quiser na tua vida. Né? Você vai no banheiro, está lá, né? É um tempo que você fica lá, que pode ser usado para outra coisa. Né? Enfim, mas você tem que ter essa noção que você vai estudar, para aprender, você não precisa sofrer. Né? Por exemplo, muita gente, nós temos essa concepção. Você está na escola, sentado, você dá uma risada, porque o que você está rindo?
Isso é uma experiência educacional. Né? Você tem que se concentrar. Você não pode rir. Se você rir, você está errado. Isso está errado. Né? Você só aprende quando você se solta, né? Quando você se diverte. Então, eu vou começar a contar uma história. Uma pergunta. Quem veio aqui por causa das mensagens que eu mandei pela internet na lista? Na grande parte, né? Tem a minha esposa e meu filho que vieram comigo, obrigado, mas enfim. Bom, mas então, por que eu fiz essa listinha das piadinhas diárias aí, né? Muita gente assina a lista e não sabe por quê, agora vocês vão saber. Eu fui dar essa aula lá em São João do Boa Vista, numa universidade que tinha lá, né? E tinha um cara lá, que assim, para você aprender a ler, era para leitura, né? Ler inglês, a base. Para você aprender a ler, você tem que ler, é claro, né? Aí eu dava atividade de leitura e o cara ficava lá de braço cruzado, assim, né? Passou uma aula, passou outra, eu perguntei, não, vem cá, por que você não faz as atividades que eu peço para ler? Aí ele falou, eu detesto ler. Nossa, é mesmo? Por que você não gosta de piada? Eu gosto, cara. Tô velho, vou mudar. Aí eu falei, você gosta de piada? Aí o olho dele abriu, né? Gosto de piada. Aí veio a grande sacada. Isso foi em 97, uma coisa assim. A lista fez 10 anos esse ano, né? A lista de piadinhas. Uma piada por dia para alegrar o seu dia. Rodrigo. Não estou me chamando. Aí depois tem que cortar tudo. Bom, aí veio essa ideia da piada. Por que é a ideia da piada? Quando o pessoal assina a lista, eu mando um pedacinho desse livro aqui, né? As palavras mais comuns da língua inglesa, eu falo. Eu acho que ninguém lê isso, né? Alguém leu? As primeiras mensagens. Valeu, hein? Então, é que eu dou uma dica. Então a pessoa vai para a piada. Mas é isso mesmo, não está nada errado de não ler, não. Porque é o seguinte, a questão da piada é para você ver a piada, né, e se divertir. Não é para ler inglês. Até nas aulas que eu dava, depois eu falava, o que você veio fazer aqui? Vem estudar inglês. Errado. Você veio aqui para se divertir. Né? Então a questão é sempre assim, você se divertir. Então a lista foi essa, mandar uma piada por dia, que você aprenda uma palavra por dia. Né? Em um ano você vai aprender 365 palavras novas. Né? Em 2 anos, 3, 4. Quer dizer, depois de 4 anos, se você não souber nada, se você não estudar inglês de nada, só decorar aquela piadinha, você já vai estar falando inglês fluentemente. E sem ter pago nada para ninguém, que a lista é de graça, não é? É verdade, ninguém me dá dinheiro também, infelizmente, mas a lista é de graça. Né? Mas enfim, existem várias técnicas de você aprender. Por exemplo, uma técnica de aprender inglês, né? Você tem a piada. Aí você... Vou dar algumas estratégias, tá? Porque, na verdade, o que vale são as estratégias que funcionam para você. Se você é uma pessoa visual, você imagina a cena, né? A cena acontecendo, a piada, né? Então, se você é uma pessoa que ouve, você pode se ouvir reproduzindo aquilo. Depende do tipo de pessoa. Tá? Então, não existe uma receita que funciona para todo mundo. Vou contar uma piada aqui, né? O cara foi no oftalmologista. Aí fez a consulta e tal, né? Aí acabou a consulta, o oftalmologista tirou o óculos dele e deu pro cara, tá aqui. Aí o cara, nossa doutor, o senhor nem vai me receitar uma receita, um óculos específico? Eu falei, não sei, eu estou usando isso há 20 anos, para mim tá ótimo, para você também funciona. Aí o cara, não estou enxergando nada. Aí o oftalmologista começa a ficar com raiva, não, o que é isso? Né? Enfim, não é assim que funciona, tá? Cada um de vocês tem que achar uma estratégia que funcione, que seja boa, que seja divertida para vocês. E tem mais, não pensem que se divertir é pecado, né? Que você precisa fazer força para aprender. Não. Encaixando um horáriozinho, cada minutinho que você tem. Se você ler só a piada por dia, tudo bem. O importante é você fazer, mesmo que um pouquinho, todos os dias. Tá certo? Então, voltando na questão das estratégias, a gente tem que achar aquela que funciona pra gente. Tá? Aí você pensa, nossa, não precisa aprender inglês rápido. Né? Tem um amigo meu que ele já perdeu diversas oportunidades para o exterior. Sempre que convidava ele para ir para a Rússia, para o Canadá, para os Estados Unidos, aí vinha aquela pergunta, e o inglês, como é que tá? Não tá. Aí ia na banca mais próxima, comprava aquele monte de revista e deixava lá guardado. Né? Isso aqui não funciona. Mas se ele fizesse um pouquinho por dia, aí a coisa funcionaria. Né? Então, por exemplo, estratégias. Né? Eu falei uma piada. Olha, eu vou falar o que funcionou para mim. Tá? Parece coisa de louco, mas funcionou para mim. Eu, quando era criança, tinha 6 anos de idade, eu fui no supermercado e vi uns quadrinhos do Snoopy. Aí eu pedi para meu pai comprar, né? Ele não comprou. Né? Criança pede tudo, né? Aí depois, muitos anos, eu fui na rodoviária de São Paulo, achei 5 revistinhas do Snoopy em português. Né? Comprei assim. Todo dia antes de dormir, em português, hein? Eu lia assim.
todo dia, estudando uns 2 anos, em português. Por que você está rindo? É normal, né? O Freud é um grande piadista, né? O Freud é assim. Ou o cara tem problema porque... Não vou contar isso não. Posso contar. Bom, depois você fica coisa que eu conto. Mas enfim, voltando aqui no caso do Snoopy. Aí, depois que eu me formei, eu comecei a viajar, né? Aí eu achava nos aeroportos as revistas em inglês. Aí eu comprei as revistas em inglês. A mesma coisa, né? Aí começava a ler. Gente, uma coisa fantástica aconteceu. Quando eu começava a conversar em inglês, vinha na minha cabeça aquelas cenas. Eu visualizava os bonequinhos conversando, né? E as frases vinham prontas para mim, né? Então eu falava super bem por conta disso. Eu tinha um monte de frase guardada na cabeça. E eu visualizava as situações, tá? Isso eu aprendi numa aula de inglês. Isso foi fantástico, porque as frases estavam prontas. Eu só precisava pegar a frase, trocar uma palavra ou outra para funcionar naquele contexto. Para mim funcionou super bem. Para aquele meu amigo funcionou o negócio da música. E para vocês? Vocês têm que descobrir, não sou eu, né? Mas alguma coisa sempre existe, tá? Aí vem uma outra questão, voltando aqui nas 4 habilidades, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a audição. Eu já cheguei a ver pessoas que falam inglês fluentemente, escrevem inglês super bem, com uma infelicidade tão grande, falam, pô, não entendo nada, né? Mas essas pessoas, primeiro, não entender nada é um absurdo, entende sim, né? É aquele radicalismo, né? A pessoa se põe numa situação impossível, ela entende sim. Mas, novamente, o inglês é a língua mais espalhada pelo mundo. Você já ouviu algum indiano falar inglês? Não, é horrível, eles falam daquele jeito e eles se entendem. A gente não entende. Agora você vai ficar super infeliz da vida porque você não entendeu o indiano falar inglês? Não fique, viu? Não fique que... Nossa, teve um evento que eu fui, né? Tinha uns 3 indianos lá. Um deles, eu não entendia nada. Digamos 1%, né? Aí tinha um outro indiano que traduzia. Eles falavam super bem, né? Mas enfim, a gente não pode aplicar uma regra universal para tudo e ficar infeliz por conta disso, tá certo? Eu vou contar para vocês como que eu aprendi não, né? Melhorei minha audição, né? Eu trabalhava, na escola que eu trabalhava, naquela época, né, a grande revolução tecnológica era o videocassete. E até botei meu currículo, era operador de videocassete. Eu sabia mexer com videocassete. Eu me lembro até hoje, meu professor irlandês, né, super gente boa. Você pega, tira da caixa, enfia aqui, tá? Aí aperta o play, vai tocando. Acabou, aperta o stop, volta, rebobina a fita, tira, põe da caixa, desliga o videocassete. O videocassete era caríssimo. Os vídeos, né, para assistir, a gente mandava vir do Rio de Janeiro pelo correio, né? Era uma coisa assim absurda. Aí, o primeiro dia que eu fui assistir filme, era um filme antigo, né? Da Jane Fonda, quando ela ainda era nova, A Síndrome da China, que era uma história de uma usina nuclear que ela funde lá, e é aquele negócio que vaza o mundo. Eu não entendi nada do filme. Mas como eu era professor, e eu dava aula para os professores, né? Eu tinha que fazer uma cara de inteligente. Então eu ficava lá assim, parecendo que estava entendendo tudo, né? Eu entendi um fuck you, shit. Acho que foi só, né? Porque geralmente, ó, enfim. Aí no segundo dia, estava cheia a sala, que nem aqui, todo mundo vendo videocassete, né? No segundo dia tinha metade. E eu lá de novo, né? Vendo videocassete, operador de videocassete. Né? E o professor, né? Tem que fazer cara inteligente. Aí estava lá, não entendendo nada. Eu nem me lembro do segundo filme foi, a gente tende a apagar da nossa memória as recordações traumáticas, né? Então, apaguei. Aí, depois do terceiro para frente, só tinha uma menina lá. Ela morou nos Estados Unidos e eu nunca perguntei se ela entendia, porque eu dava aula para ela, né? Mas ela morou nos Estados Unidos e a menina, ela não desistia. Toda semana estava lá assistindo o tal do filme, 6 meses naquilo. A gente, depois de 6 meses, eu comecei a entender as coisas. Entendeu? Mas olha só, se não fosse aquela menina, eu não teria perseverado, ficado lá assistindo 2 horas de coisa que eu não entendia nada. Entendeu? E o cara lá pegava cada filme também que não tinha nada a ver. Tem filme que não precisa falar muito, a gente entende, né? Mas aqueles filmes de arte, né? Bom, enfim. Aí eu comecei a entender. Aí vendo o filme, tá, aí eu fiquei todo alegre. Aí eu podia fazer cara de inteligente, tá.
Aí eu continuei. Aí um dia, de novo, bateu no filme lá que eu não entendi nada. Aí eu fiquei super infeliz. Mas pensei, por que eu não entendi o filme? Primeiro, o filme era sobre caminhoneiros americanos, aquele Burt Reynolds, no Texas. Alguém já foi ao Texas? Alguém já ouviu um texano falar? Dá para entender aquilo? Eu fui uma vez, né, nos Estados Unidos, num evento lá, tinha um pessoal da empresa, da IBM, né? E um deles era texano, né? Aí o cara falando aquele... Aí o outro falou, cara, ele é estrangeiro, fala inglês, né? Speak English, né? Aí eu comecei a entender o que o cara fala. Né? Outro dia também, eu conheci, muitos anos atrás, eu conheci o inglês, que mesmo na própria Inglaterra tem vários dialetos, tá? Então, o cara falando, ele foi me mostrar um exemplo da língua que ele falava na região dele, era a região dos Beatles, né? Onde que era Liverpool, né? Gente, não dá para entender aquilo. Então, quer dizer, eu falei, o problema não é comigo, né? Aí eu adotei uma postura assim, o problema nunca é comigo. Então, aí é uma pergunta para vocês, né? Alguém chegou para vocês e falou tudo isso quando vocês quiseram aprender inglês? Vocês sabiam disso? Alguém já se sentiu infeliz? O mais mísero dos mortais, porque não consegue aprender inglês? Alguém odeia o inglês aí? Tem de todo jeito, entendeu? Então, mas assim, gente, não se preocupe. E, novamente, aprender inglês. Puxa, eu estou com pressa, quero aprender inglês 6 meses. Tudo bem, você estuda 12 horas por dia, né? Lê 4 livros por semana, você vai aprender, tá? Mas você tem tempo para ler inglês, 12 horas por dia, 4? Não tem tempo. Não tem. Então, fique feliz com o que você pode fazer. Não fique com remorso, tá? Faça o que é possível, porque o tempo passa, e passa rápido, e passa cada vez mais rápido. Se você não fizer alguma coisinha hoje, sai daqui hoje, né? Vai lá no meu site, aprendendoinglês.com.br, e pega uma piadinha lá e lê. E não pense em aprender inglês, dá uma risada. Se não entendeu a piada, ria do mesmo jeito. Porque rir faz bem. Eu me lembro quando eu estava na escola, né? Segundo grau, a gente assim pegava umas vítimas, né? E começava a rir da cara sem razão nenhuma, né? A pessoa não achava muita graça, a gente estava rindo, mas era tão bom assim, ficar mais leve, entendeu? Então a piada, e a piada nesse site, alguém já foi no site www.aprendendo inglês? Aí, levanta a mão. Quem? Então quem não foi? Ó, então tem um paradoxo aqui, porque os outros estão vencidos, ninguém quer levantar a mão, né? Bom, mas enfim, tá? Vai no site, lá tem, você pode assinar uma listinha, você recebe uma piada por dia com vocabulário comentado. Tem os verbos, né? Assim, para aprender inglês, receita curta e grossa, né? Aprende as 250 palavras mais comuns. Aprenda os verbos irregulares, né? Porque eles mudam completamente a forma, então é bom que você tenha. No site tem a listinha que você pode pegar, olhar. Se você quiser realmente aprender inglês, né? Você pega. Tem um livro muito bom, que também eu conheço há muitos anos, que chama Essential Idioms. Se alguém quiser, depois eu mando por e-mail isso aí, tá? Essential Idioms in English, do Richard Dixon. São expressões idiomáticas, que é uma grande confusão, né? Por exemplo, get on, você tem, get off, get in, get out. Tem método, o professor chega assim, gente, now let's learn get in. Aí você tá get in. Get out, na mesma aula, né? Cara, impossível. Get in, get out, tal. Então esse livro é legal que ele põe uma expressão no começo, outra expressão no meio, entendeu? Então ele separa e ilustra com exemplos. É que nem o meu livro ali do inglês, né? Ele assim, é até engraçado, né? Vou contar. Eu coloquei as palavras na ordem que elas ocorrem. Então a palavra mais comum da língua inglesa é a palavra de, que é o artigo, né? Ou a, os, as. É mais ou menos 14%, não, 12% de qualquer texto em inglês é essa aí, o artigo. Então, gente, qualquer texto em inglês, se você fala que não entende nada de inglês, você já entende 12%. Olha que legal. É o D. Opa, isso aqui é a segunda, são as preposições e tal, né? A palavra and, que é E. 4%, então 12 mais 4, 16, né? 16%. A terceira eu não me lembro qual que é, mas eu não vou continuar porque eu não quero cansar vocês. Vocês já aprenderam 16% de qualquer texto em inglês em 1 minuto. Entendeu? Milagroso? Enfim. Bom, mas aí no texto, no livro, é assim, eu ponho um exemplo, né? Por quê? Você aprender a palavra isoladamente não te adianta de nada. Porque tudo no inglês ou em qualquer idioma vai depender do contexto em que a palavra está.
Inclusive nas piadinhas, por exemplo, aparece uma palavra lá, tem uma palavra assim, chama issue, né? Issue pode ser emitir, pode ser revista, exemplar, e por aí vai. Tem uns 20 significados. Mas eu sempre coloco na piadinha o significado que ela tem naquele contexto, tá? Então, novamente, você pega assim, tem a criancinha, né? Ela vai no primeiro dia na escola, né? Aí no outro dia, aí a mãe chega perto e aí, gostou da escola? Gostei. E amanhã, o que vai ter? Não preciso, já fui hoje, né? Então, você aprendeu uma palavra nova, não quer dizer que você aprendeu, não. Ela vai variar do contexto. Você não pode se bloquear pensando que sabe, tá? Inclusive, quando eu dava aula de inglês, o cara chegava para mim e perguntava, qual é o significado dessa palavra? A minha primeira pergunta, isso é para eu saber e para você descobrir, certo? Eu não falava. Mas se o cara insistia muito, eu tinha que olhar, né? Olhar o contexto. E o que significa? Por que olhar o contexto? Porque é lógico. Vocês pensam que o professor de inglês sabe todas as palavras? Alguém tem essa ilusão? Não sabe. Então, era uma jogada, né? Mesmo que eu não soubesse, eu olhava, aí na hora, pá, é isso. Porque eu já tinha, né? O conhecimento, sabia dessas coisas, etc. Enfim, então, essa questão do fazer, né? Sempre um pouquinho, é muito importante. A atitude mental é boa. Então, por exemplo, por que as piadas? Né? A piada é porque você... Né? Eu ia falar uma coisa que eu vou falar, não, mas... Eu fico muito frustrado quando eu conto uma piada e ninguém ri. Tá certo? Então, vocês têm que achar graça mesmo que não entenda. Entendeu? Aí, se depois, um mês depois você entender, você ri de novo. Olha que legal. Você riu quando você ouviu e não entendeu, e riu depois quando entendeu. Não é uma coisa fantástica? Então, você tem que ver as piadas para você se divertir. Bom, aí tem outro site que eu fiz, chamado Contando Histórias. www.contandohistorias.com.br. Esse site, o objetivo dele é justamente você ficar mais leve, né? Porque, como eu falei, você tem que ter uma atitude positiva, você tem que pensar que você... Isso aí não é aquela coisa babaca, né? Não, você vai subir aos céus. Não, isso é verdade. Você só aprende quando você começa realmente a achar que pode aprender, você se divertir no processo. Então, esse site Contando Histórias, ele tem um monte de historinha legal, né? Pra gente ler e se sentir mais leve, né? Nas piadas, por exemplo, tem umas piadas do otimista, né? Que o otimista é assim. Tem uma piada muito legal que eu gosto de contar. Um pai tinha 2 filhos, um otimista e um pessimista. Né? O pessimista não gostava de nada. Tudo quanto é presente ele achava ruim. Aí um dia o pai falou assim, não, vou acabar com... E o outro era super otimista, né? Tudo estava bom. E pro outro estava tudo ruim. Aí ele pegou pro filho pessimista, deu uma televisão de 52 polegadas de plasma para ele, Game Boy não, pensa aqui na Xbox, última versão. Aí entrou lá, o moleque estava chorando. Pô, pai, já saiu a televisão de 80 polegadas. Né? E já estão planejando o Xbox 4, né? O moleque estava lá. E pro outro filho que é otimista, ele encheu o bolão da casa de merda de cavalo. Aí chegou lá, pra ver o menino chorando, o menino tá nadando assim na merda, né? Oh, que legal! Ô meu filho, mas o que é isso? Nadando na merda, tá feliz assim? Olha só, com tanta merda, imagina quando eu achar o cavalinho, né? Aí ele não achou o cavalinho, né? O pai falou, pô, ele vai ficar, né, pé da vida e... Ô pai, o senhor é legal, hein? Com tanta merda assim, vou vender tudo e vou ficar rico, né? Vendeu a merda e comprou o cavalinho dele, né? Enfim, tá? Então tem essas atitudes, né? Você, né, tem que ser positivo, né? Voltando na questão, eu já falei da leitura, que é fundamental, tá? E eu falo também o seguinte, nossa, estou falando uma e-mail. Eu já estava sem assunto. Voltando um pouquinho na questão da leitura, tá? Por incrível que pareça, você ler em português ajuda você a compreender o inglês. Por quê? Quando você está lendo alguma coisa, a gente não tem aquela história do vestibular, lê uma vez, depois lê de novo. A segunda leitura sempre não é melhor do que a primeira? Por quê? Porque na hora que a gente lê da primeira vez, a gente está ativando memórias, recordações, conhecimentos que a gente já tem. E quando você volta a segunda vez, isso aí já está avivado na sua cabeça, então você consegue entender melhor. Quando você está lendo em inglês, é a mesma coisa. Tá? Você está lendo um texto que fala sobre astronáutica. E você não sabe nada de astronáutica. Aquele texto vai ser avassalador, vai ser uma coisa terrível na sua vida. Né? Mas, por exemplo, se você conhece muito, vai ser fácil de entender. Eu vi uma coisa assim, uma lição grande para mim, foi na Unicamp. Eu trabalho com informática, né? Também, né? Então, eu coloquei um texto, um cara do MIT, Nicholas Negroponte, que escreveu um livro muito legal, sobre como a tecnologia iria evoluir. Aí dei pro pessoal ler. Eu falei, nossa, eles vão adorar, né? Eu olhava a cara de todo mundo assim, parecia que tinha, sei lá,
passado por terremoto, morreram todo mundo. Ninguém gostou. Aí no outro dia eu dei um texto sobre futebol. Gente, todo mundo alegre. E se você fosse olhar as palavras que tinham em um e em outro, era mais ou menos a mesma coisa, mas o assunto era diferente. Entendeu? Então isso também é um fator determinante para você entender o significado de alguma coisa. Quer dizer, se você tem um conhecimento prévio do seu idioma, daquele assunto, você vai poder compreender melhor o inglês também. Tá? Então, isso é importante, que são coisas que parecem não estar relacionadas, mas tem muita coisa a ver. Certo? Então a leitura é isso. Leiam bastante em português também. Tá? Quer estudar inglês? Leia em português. E quando você for ler, você vai entender melhor. A questão de não entender. Se você não entender uma palavra, se encontrar uma palavra nova, o que você pensa? Ah, a palavra é importante? Se for importante, talvez valha a pena você investir. Se não é importante, vá em frente. Se ela for importante, você deve olhar no dicionário? Eu acho que não. Eu recomendo não olhar no dicionário, a não ser que você esteja montando um foguete para ir para a Lua. Aí, se você entender errado alguma instrução, pode ter consequências graves. Mas se não for nada assim, vá em frente, que você vai entender a palavra, tá certo? Então, essa é a questão da leitura. A questão da fala. Né? A fala, para falar bem, você tem que falar. Não precisa falar com o professor de inglês. Sabe aquele bonequinho de dar soco? Compra um e fala com ele. É importante que você fale. Se você não tem dinheiro para comprar o bonequinho que dá soco, conversa com o seu neném recém-nascido. É a mesma coisa. Ou então você pega um cara que é tão ruim quanto você, vai ficar falando com ele. Tá certo? Por quê? Ele não vai te cobrar nada. É verdade? Ele não vai te cobrar nada e você vai aprender. Tá? Eu recomendo que, assim, de vez em quando você fale com alguém que saiba, né? Mas todo mundo pensa, e o pessoal sempre me pede, por favor, professor, me corrija quando eu estiver errado. Não, gente, o professor não pode corrigir. Já notaram isso? Eu já notei, né? Eu corrijo a pessoa, passa 1 segundo e meio, ela comete o mesmo erro. Aí eu corrijo de novo. 1 segundo e meio depois, ela fala errado de novo, eu corrijo de novo. No final, olha o que acontece. A pessoa está super empolgada com uma ideia e está aos pentelhos do professor. Tá errado. Entendeu? Então eu falo, né? Fala à vontade. Agora, como é que eu faço quando eu dava aula para corrigir? Eu deixo a pessoa falar. Depois, ao invés de falar, você errou, você é um imbecil. Não, eu falo as palavras que ele falou errado, eu falo da maneira certa, mas nem falo com ele, eu falo com outra pessoa. Incrível que pareça, mas a gente registra esse tipo de informação, tá certo? Enfim, né, eu poderia falar muito mais, mas eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, se vocês acham que eu sou louco. Tem aqui o Walter Herman, também a gente trabalha há muitos anos juntos, a gente tem um site junto, do dph.net, que também tem um monte de artigos. Eu escrevi vários artigos, Walter também, sobre esse assunto e muitos outros. Né? O Walter e a Bibi são autores de um livro sobre mapas mentais, que é uma forma legal de você organizar as ideias. Tá? Vão no site, tem um livro também. Enfim, se vocês querem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Mas na verdade, o que eu falei assim, as escolas de inglês simplificam muito, né? Mas na verdade acabam complicando. Tá? E para a gente aprender, embora seja complicado, é muito simples. É complicado por quê? Porque cada um de nós é de um jeito. Não existe uma receita que vai funcionar para todo mundo. Tá? Mas ao mesmo tempo isso é bom. Por quê? Você sabe que você pode aprender inglês no seu ritmo, da forma que você é. Você não tem que mudar a sua personalidade, não tem que mudar nada. Você só tem que achar que você gosta. 1 minuto por dia? Tá bom. 2 minutos? Tá ótimo. Mas faça alguma coisa todo dia. E se divirta. E não pensa que está estudando inglês, não. Não pensa que precisa aprender. Ai meu Deus, preciso aprender inglês para viajar daqui a 1 ano. Se você ficar pensando nisso o tempo inteiro, você não vai conseguir. Né? A questão da obsessão é uma coisa triste. A gente não consegue tirar. Eu vou dar uma ideia, vou dar um exemplo para vocês do que são as ideias que grudam na cabeça da gente. Se você for tomar café com adoçante, você pega o adoçante, pinga 3 gotinhas antes, ou 4 ou 5, depois joga o café. Quando o café cai, já mistura as gotinhas, você não precisa usar a colher. Certo? Entenderam? Agora esquece. Vocês nunca mais vão esquecer isso. Nunca mais. Vocês nunca mais vão esquecer de mim. Tá certo? Você vai estar andando na rua, você vai tomar café com aquele cara lá da livraria, vocês nunca mais vão esquecer. A ideia é assim. E pode ser usada para o bem ou para o mal. Se você põe na sua cabeça que você é incompetente, isso, aquilo, vai grudar. Tá? Então vamos olhar para o outro lado. Respira fundo. Maturidade é assim, quando você tem um problema, respira fundo e esquece. Bom, gente, alguma pergunta? Podem falar à vontade. São esses dois aqui. Um é as palavras mais comuns da língua inglesa e o outro é uma coletânea de piadinhas em inglês.
Tem muita gente ganhando dinheiro vendendo piada em português. Eu quero ganhar dinheiro vendendo piadas em inglês. Aí você aprende alguma coisa. E, assim, são piadas limpas. Você pode aprender quando está na escola dominical. Não trabalho lá nada, mas eu achei. Você quer falar alguma coisa? Mais uma pergunta? Quem fizer uma pergunta ganha um prêmio. É o meu livro de... Eu ia falar. É um livro digital, tá bom? Chama Aprender é Bom, eu te mando por e-mail. Tá? A minha pergunta é a seguinte: qual é a estratégia para adquirir a tal fluência? Talvez é um problema de muita gente. Então, novamente, a estratégia é essa que eu falei. A fluência vai chegar, tá? Se você se empenhar em atividades que te dão prazer, você reservar todo dia um tempinho. Eu, no meu caso, tá? Eu já falava inglês bem, mas chegou uma época na minha vida que eu estudava inglês 12, eu estudava não, eu dividia, né? Estudar gramática nunca, viu? Nunca. Nunca. Porque é chato pra burro. E você não vai aprender, tá? Então, gramática não. Como é que você vai aprender a estrutura da língua? Lendo, por exemplo, estou falando uma estratégia só para mim, história em quadrinho. Aqui na Cultura tem a coleção completa do Snoopy. Se você tiver paciência, tem sim, gente, estou doido para comprar, né? Ficando sobrar dinheiro. Mas então, tá lá. Então você pode, por exemplo, história em quadrinho, pega o que você gosta, leia várias vezes, encaixa no teu tempo. O negócio de falar é verdade, tá? Você pega um amigo, mesmo que não seja professor, conversa com ele. Se você falar 2 horas por semana, e se você puder, 1 hora por semana, conversa com o professor mesmo. Mas se for esse professor pentelho, né, que fica assim, pô, tá errado, manda ele embora. Ou então contato com psicanalista, só para te ouvir. Mas assim, ó, agora eu estou falando as minhas estratégias, tá? Lê muito, 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 muito. Lê coisa boa, lê em português, lê muito em inglês também. Do jeito que eu falei, no livro eu falo tudo isso aí, tá? Mas a palestra é nem melhor que o livro. Tá? Porque tem uma coisa também, você pega o livro, você vê a pessoa, né? Então vocês estão me vendo aqui, aí vocês vão desenvolver uma atitude. Ou gosta daquele cara, não gosta. Quem não gostou vai bater na porta, hein? Mas quem achou, puxa, aquele cara tem uma coisa boa, vou seguir. Entendeu? Então pode ser que funcione. Então a fluência não tem remédio, não tem solução mágica para a fluência, tá? É uma coisa que você vai com o tempo. Você não pode se forçar. Você está pretendendo ir viajar no final do ano. Não. Tem que aprender inglês, esquece isso. Faz o que você puder. Uma coisa muito boa também, já viu aquela revista Explicar? Aquela revista é fantástica, por quê? Porque ela tem temas atuais, você tem expressões idiomáticas ali, você pode ouvir o CD no carro. Então, como é que você estuda aquilo ali? Você lê um texto que você gosta. Você gosta do Brad Pitt? Tem uma entrevista lá, aí você lê a entrevista dele, gatão, né? Aí você depois ouve no carro ou algum lugar. Esse negócio de aprender dormindo funciona não? Não. Assim, dizem que funciona quando você está quase acordando e quase dormindo, né? Mas eu nunca testei. Mas a fluência é isso, tá? É fazer todo um pouquinho e sem... O mais importante é você se divertir, tá? Lê a piada. Ó, vou te dar o negócio da piada, gente, é verdade. Se algum de vocês, que eu também é frustrante da palestra, que ninguém faz o que eu falo, mas enfim... Se algum de vocês fizer o que eu falei, pegar uma piada por dia, mentalizar, ensaiar falar, durante 2 anos, se não estiver falando inglês bem, eu devolvo o dinheiro que vocês pagaram para vir aqui, tá bom? Mas se der certo, me contem. Assim, é verdade, esse livro aqui, né, tem uma parte dele na internet, muitos lugares, até em São Paulo, uma vez a gente foi lá, né, teve um rapaz que chegou para mim, foi na palestra só para me agradecer, porque ele pegou o livro sozinho, só estudando, né, o das palavras ali, ele conseguiu desenvolver. Cada pessoa é uma pessoa. Não se comparem com ninguém. O ritmo bom é o seu ritmo, não é o ritmo do outro lá. Eu só vou aprender inglês quando eu for para os Estados Unidos morar no lá. Gente, cara real. Você pode morar 10 anos. Teve um cara, esse inglês que eu conheci, ele era casado com uma brasileira e o irmão dele uma brasileira há 10 anos. A única palavra que ele sabia falar em inglês era fill up, porque ele era caminhoneiro, e fill up é encher o tanque do caminhão. Só isso que ele sabia falar. 10 anos, ó. Tá certo? Então é uma ilusão. Só vou aprender quando eu for para o exterior. Não, isso é desculpa para não aprender. Você tem que começar a aprender agora, hoje, a todo momento. Entendeu? Quando você vê uma coisa interessante, mentaliza. Né? Tem outra experiência aqui, né, que aconteceu comigo, até meio patológica. Né? Quando eu estava aprendendo a digitar na máquina de escrever, eu sou do tempo da máquina de escrever, né? Chegou um momento, assim, tudo quanto é coisa que eu via, eu ficava fazendo os movimentos com os dedos. Gente, eu falava, eu vou morrer louco, porque eu não conseguia me conter. Mas passou de um tempo, né? Passou e eu digito super rápido. Eu nem acredito na velocidade que eu digito, entendeu? Mas foi um tipo de ensaio mental. Foi voluntário, intencional? Não, mas deu super certo para mim.
Mas eu sofri. Eu pensei que eu nunca mais ia ficar livre aquilo. Olhando ali, menino, ai meu Deus, tá certo? Tá bom? Ó, gente, então, se não tem mais perguntas, podem me escrever. Os sites, tem um site que é inglesinstrumental.br, que é sobre leitura, tem um artigo meu lá, que eu falo sobre isso, e eu vou tentar jogando bastante coisa lá. Tem um outro, é idph.net, que é Instituto de Desenvolvimento Potencial Humano.net, tá? E .com.br também. Tem o Aprendendo Inglês, a lista é gratuita, pode assinar. Se vocês quiserem ouvir as piadas com a gravação de um inglês nativo, que é o John, que também trabalha com a gente, né? Então aí tem uma assinatura anual, né? Você paga assim, quantos centavos por piada? 1 centavo por palavra, mas você paga uma vez só durante o ano, porque é muito difícil recolher 1 centavo por dia, né? E esqueci de algum nome. Bom, gente, então... o Inglês Online é um curso de, assim, basicamente é o conteúdo do meu trabalho e o conteúdo do trabalho do Walter, que a gente partiu em 52 semanas, né? É o conteúdo desse livro, mais aquilo lá. E aí você pode fazer, quer dizer, toda semana você recebe uma lição para você estudar, tá certo? Bom, basicamente é isso, e eu agradeço muito vocês terem vindo aqui. Conhecer que aquela lista de inglês tem 15 mil assinantes, né? Chegou atrasado. Então, eu agradeço quem assinou a lista que veio para prestigiar a palestra, tá? Foi um prazer conhecer vocês, e eu espero que a palestra seja produtiva. Mas não é só aprender inglês, tá, gente? Isso que eu falei serve para tudo. Até para mobile, tá bom? Obrigado. A única palavra que ele sabia falar em inglês era fill up, que ele era caminhoneiro, e fill up é encher o tanque do caminhão. Só isso que ele sabia falar. 10 anos lá. Tá certo? Então é uma ilusão. Só vou aprender quando eu for pro exterior. Não, isso é desculpa para não aprender. Você tem que começar a aprender agora, hoje, a todo momento. Entendeu? Quando você vê uma coisa interessante, mentalize, né? Tem outra experiência aqui, né, que aconteceu comigo, até meio patológica. Né? Quando eu estava aprendendo a digitar na máquina de escrever, eu sou do tempo da máquina de escrever, né? Chegou um momento, assim, tudo quanto é coisa que eu via, eu ficava fazendo os movimentos com os dedos. Gente, eu falava, eu vou morrer louco, porque eu não conseguia me conter. Mas passou de um tempo, né? Passou e eu digito super rápido. Eu nem acredito na velocidade que eu digito, entendeu? Mas foi um tipo de ensaio mental. Foi voluntário, intencional? Não, mas deu super certo para mim. Mas eu sofri. Eu pensei que eu nunca mais ia ficar livre aquilo. Olhando ali, menino, ai meu Deus, tá certo? Tá bom? Ó, gente, então, se não tem mais perguntas, podem me escrever. Os sites, tem um site que é inglesinstrumental.br, que é sobre leitura, tem um artigo meu lá, que eu falo sobre isso, e eu vou tentar jogando bastante coisa lá. Tem um outro, é idph.net, que é Instituto de Desenvolvimento Potencial Humano.net, tá? E .com.br também. Tem o Aprendendo Inglês, a lista é gratuita, pode assinar. Se vocês quiserem ouvir as piadas com a gravação de um inglês nativo, que é o John, que também trabalha com a gente, né? Então aí tem uma assinatura anual, né? Você paga assim, quantos centavos por piada? 1 centavo por palavra, mas você paga uma vez só durante o ano, porque é muito difícil recolher 1 centavo por dia, né? E semanas, né? É o conteúdo desse livro, mais aquilo lá. E aí você pode fazer, quer dizer, toda semana você recebe uma lição para você estudar, tá certo?